Pessoal, notícia urgentíssima acaba de ser confirmada em Brasília. E, na verdade, eu diria, pegou todo mundo de surpresa. O ministro Alexandre Moraes acaba de tomar uma decisão contra o governo Lula, contra o Haddad e contra o IOF. É isso mesmo que você está ouvindo. Gente, a notícia pegou o Lula de surpresa. Ele não esperava por isso e agora está explodindo tudo entre eles. E olha, pasmem, eles não gostaram nem um pouco da decisão tomada pelo Alexandre de Moraes, o ministro do STF. E eu vou trazer aqui nesse vídeo, neste boletim para você, tudo o que está acontecendo lá em cima neste momento. É isso mesmo, nos mínimos detalhes. E tem mais, gente, tem demissão, tá? De presidente, mais ainda, tem anistia para presidente e também, gente, presidente que chorou. Neste boletim eu vou trazer tudo isso para você, então fique aí até o final, porque eu vou trazer essas informações para você e não perca um minuto. E olha só, vai se inscrevendo no nosso canal, vai compartilhando, porque hoje tá fervendo e as notícias saíram de última hora. E eu vou contar tudinho para você e não vou deixar você de fora um minutinho dessas inusitadas situações que estão acontecendo pelo Brasil, no mundo político, pessoal. Está todo mundo sem entender por que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão. É isso mesmo, e o Hugo Mota acaba de se pronunciar a respeito, tá, dessa decisão também. Está sendo uma reviravolta e olha, promete, gente. Eu vou trazer essa notícia completinha para você aqui que está nos ouvindo. E olha, outra notícia urgentíssima, como eu disse anteriormente, são os detalhes dessa informação sobre a prisão de um presidente que foi decretada. Nossa, o que será que aconteceu? Eu vou trazer essa informação também que chocou não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. Presidente preso? Meu Deus, o que aconteceu? Pois é, eu vou trazer para você aqui logo mais. E o perdão do Jair Bolsonaro? Pois é, essa notícia saiu no Globo e eu vou trazer essa notícia para você aqui também, a respeito do pedido de perdão do presidente Jair Bolsonaro, gente. É isso mesmo. A questão é de voltar ou não à elegibilidade dele como presidente da República. É outra informação que foi divulgada e eu vou trazer em alguns instantes para você aí de casa. Então, gente, fiquem aí porque tem muita coisa legal para você aqui. Bom, outra informação que eu vou trazer para você aqui, gente, sabe o que? O Lula chorou em um telefonema. O que será que aconteceu? O que ele ouviu para ele ter chorado nesse telefonema? Vocês estão curiosos? Eu também estou muito curiosa para saber o que foi que aconteceu, mas eu tenho essa informação para você. É só você continuar aí que você vai saber junto comigo o que foi que aconteceu que fez ele chorar. E claro, eu vou trazer num vídeo aqui curtíssimo para você todas essas informações para você não perder muito tempo e tá o mais atualizado possível de tudo que está acontecendo aí nesses mundo político que toda hora é uma coisa que vem e que vai. Então se prepara aí que eu vou começar a conversar com você. Mas antes de começar a conversar com você, eu quero que você se inscreva no nosso canal, deixe um joinha, tá bom? E permaneça conosco. Não paga nada, você não vai receber nenhum boleto por isso, você não vai ter problemas nenhum. É só continuar aí conosco que você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Vamos continuando aí que eu vou começar
pela decisão do Alexandre de Moraes. Muito bem, pessoal. Moraes suspendeu os decretos que o Lula tomou como decisão junto com o Congresso sobre o IOF e determinou uma audiência de conciliação. Audiência? Sim, audiência de conciliação. Gente, ele é ministro relator das ações no STF sobre esse tema, certo? Então, o que aconteceu? Ele derrubou todos os decretos do Planalto a respeito desse tema, que elevaram as cotas de IOF, tá? E entrou com uma ação para retomar os efeitos dessa decisão, que foi a decisão do Lula em aumentar o IOF, tá? O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, suspendeu agora, acabou de suspender, tá? Todos os decretos que tratavam sobre o imposto sobre as operações financeiras, o IOF, e determinou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15. É isso mesmo, tá? Vai ter uma audiência de conciliação para o próximo dia 15 no plenário das audiências da Corte em Brasília. Para quê? Para definir o que vai ser feito, tá? Esse embate é em torno ao aumento dos impostos que gerou uma crise política entre o executivo e o legislativo. Por outro lado, o Planalto defende que se trata de uma questão de justiça tributária. Pois é, aumentar a taxação, tá, dos ricos em benefício da parcela da baixa renda. O Congresso, porém, informou que não tolera mais aumentos de impostos, sem que o governo comece a rever os seus gastos. Muito bem, por esse motivo, tá, que houve a interferência aí do ministro e dessa forma ele baixou, ele vetou, ele cancelou todos os decretos do presidente Lula, que aumentavam os impostos. Então, ele suspendeu esses decretos, derrubou a decisão presidencial e agendou uma audiência para o próximo dia 15. Agora vamos esperar para ver o que vai acontecer. Continuando aqui, pessoal, nós falamos que temos outras notícias para você. Então, continue aí conosco, porque eu tenho outras coisas para te contar, tá? E vamos aguardar essa audiência aí de conciliação para ver o que vai dar essa história no dia 15. Mas até o dia 15 estão derrubados todos os decretos aí do presidente Lula. Imaginem o que isso está borbulhando, a confusão que isso está dando lá em Brasília. Claro, o presidente Lula não gostou nem um pouco dessa interferência, né? Então, imagine o que vai dar lá em cima, a discussão que vai ser e como vai ser isso lá entre eles. Desde que não mexam nossos bolsos, tá ótimo, não é, pessoal? Bom, seguindo aqui, vamos para mais uma notícia aqui para você que está em casa. Muito bem, como será que o STF reagirá no caso de algum aliado de Jair Bolsonaro vença as eleições no Planalto no próximo ano e conceda indulto presidencial ao ex-mandatário? Pois é, que caminhada para ser condenado na ação penal que julga o golpe de Estado. Como será que eles vão reagir, né, gente? Bom, os ministros do Supremo, ouvidos pela coluna, avaliam que o perdão do Bolsonaro será inconstitucional se for concedido. É isso mesmo, por nomes de Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, né, ou Ronaldo Caiado, que demonstram favorável à sua anistia. Então, eles caminham nesse sentido de inconstitucionalidade. A Corte planeja anular eventual indulto, caso seja concedido a Bolsonaro se algum de seus aliados vierem a ganhar. A mesma justificativa
é avaliada para derrubar um perdão concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira. É isso mesmo, quando Bolsonaro era presidente, né, em 2023, o STF, ele citou, gente, o vínculo e aliança entre os dois políticos. Para quê? Para justamente arguir ali que não seria constitucional em função do vínculo entre eles ali. Então, não seria legal que ele fosse beneficiário desse indulto. Então, gente, no caso de Silveira, a magistrada avaliou que o benefício foi concedido por simplesmente ter um vínculo e uma afinidade, né? E que seria incompatível aos princípios da constitucionalidade e impessoalidade e da moralidade administrativa. Então, entende-se que o mesmo pode acontecer aí com Jair Bolsonaro, caso algum de seus aliados venham a ganhar, né, a política para presidente no próximo ano e te conceda esse benefício, né? Infelizmente é assim que se enxerga as coisas de certa forma. Ainda que alguns políticos anteriormente tenham sido beneficiários ali de indultos, né, anteriormente e não tenham sido reconhecidos como inconstitucional, e sim como constitucional. Infelizmente, cada um pensa da maneira que quer aí e julga da forma que se quer. Mas essa é a regra caso seja concedido o indulto para Jair Bolsonaro. Então se cogita muito esse assunto aí nas redes, no meio político, de que as coisas serão conduzidas dessa forma, que será julgado inconstitucional. Tá bom? Seguindo mais à frente, nós temos outros assuntos para conversar com você, então continue aí conosco, porque esse mundo político também é muito dinâmico, né? E nós vamos passando mais à frente aí com outras informações. E diga-se que eu estou muito curiosa para saber por que o Lula chorou num telefonema. E garanto que você aí de casa também está muito curioso para saber. Seguindo mais adiante, eu vou trazer mais informações para você. Então, né, queridos, agora nós vamos para a notícia mais fofinha e triste. Pois é, o Lula chorou num telefonema. Ah, ele chorou, tadinho. Quanta hipocrisia, né? Esse governo de puro amor. Por que será que ele chorou? Quer que eu te conte? Eu vou contar para você por quê. Ele chorou, pessoal, num telefonema que ele falou com o pai da Juliana, aquela mocinha que faleceu lá no fazendo o tour lá por aquele vulcão, né? Mas sabe por quê? Vou contar para vocês. Ele é tão coitadinho, né? Pois é, a família pediu para o governo brasileiro lá, o Itamaraty, trazer o corpo da moça. Sabe qual foi a primeira resposta deles? Que não, porque isso é responsabilidade da família. Foi essa a resposta do governo. Pois é. Só que aí o pessoal da rede social começou a massacrar, né? Tome, massacrar. E tem que fazer isso mesmo. Aí, claro, para que se usa, né, o recurso do governo? Aliás, o recurso público que as pessoas pagam, né, impostos e etc. Lá o avião, tão lindo avião à disposição da presidência, para carregar esse bando de corrupto, para carregar esses parceiros, né, de outros países. Para isso serve. Aí não é um gasto gigantesco.
Mas para trazer alguém para fazer a solidariedade, para fazer o que tem que ser feito, trabalho humano e etc. Não, isso não serve. Isso não dá para fazer. Porque, né, gente? Meu Deus, isso é obrigação dos pais. Mas ela é uma cidadã brasileira. Só que não. Então, gente, depois de tanto a rede social bater, o Lula ligou, falou em linha com o pai da Juliana, né? Aí ele chorou. Tadinho dele. Ele chorou. Segundo os relatos lá de assessores que acompanharam o telefonema, ele se emocionou bastante, né? Na ligação, porque, nossa, que situação, né? O governo brasileiro ele não tem condições de custear o translado. Que foi essa a informação que Itamaraty passou, né? E foi aí que, por esse motivo, que ele se emocionou tanto. Aí na ligação, depois de sofrer a pressão popular, ele falou para o pai da Juliana que o governo brasileiro custearia, né, o translado do corpo da jovem. Só nesse momento. Mas por quê? Porque o pessoal em massa, os populares em massa, começaram a massacrar muito na rede social para que eles tomassem uma posição. Porque nós estamos falando de uma brasileira. Alguém que foi viajar e sofreu um acidente. Porque eles usam os recursos públicos para outras coisas de interesse próprio. Mas quando é para um cidadão, eles estão nem aí. Mas tá bom, ele fez a parte dele. Ele chorou, ele encenou. Ele foi treinado para isso. Mas se não fosse o lado de cá, vocês pessoas pressionarem, isso não teria acontecido. Não é verdade? Bom, a moça perdeu a vida no vulcão. O Itamaraty divulgou em nota que vai trazer de volta o corpo dela para o Brasil. A princípio tinha falado que não, que era responsabilidade do Brasil. E aí o governo Lula modificou aí a decisão tomada ao colocar o presidente em linha com o pai da moça. E depois que a rede social causou a comoção toda, eles resolveram tomar uma atitude. Claro, mas só depois que a população resolveu botar a boca no trombone, porque senão... Mas beleza. Enquanto o brasileiro permanecer calado e deixando eles fazerem o que eles querem, eles vão usar de benefícios do governo para si próprio, nunca para a população. E veja, nós estamos falando de uma pessoa da população, que precisa, da família que precisa de apoio. E precisou o mundo cair na cabeça para ele se posicionar dessa forma. Mas enfim, superadas essas informações aqui para você que estava esperando para saber por que o nosso presidente chorou, né? Que é uma questão humanitária, que nós já trouxemos aqui para você, que seria de usar o avião da Força Aérea Brasileira, né? Mas que, enfim,
teve que usar um pouquinho de força aí para fazer eles acordarem, foi resolvido, né? A mídia teve que cair em cima. Agora imagina, né? Esse que é o governo do amor. Imagina se fosse o governo da dor. O que ia ser? Coitado de nós, né? Agora, gente, vamos lá. Eu tenho uma outra notícia para você aqui. Eu tive um acesso a uma informação, né? Que foi a prisão decretada de um presidente. É isso mesmo. Garanto que você não sabe, mas eu vou contar para você. Bom, é o seguinte. A prisão decretada foi de Vladimir Putin, da Rússia. Para vocês entenderem, eu vou te explicar o seguinte. Todo mundo vai participar aí da cúpula da BRICS. Só que o Vladimir Putin não vai vir. Ele não pode participar presencialmente, ele vai participar por videoconferência. Ah, mas será que ele o Lula não se entendem? Entendem sim, são amiguíssimos, né? São um ali junto com o outro, tudo na mesma participação de ideias ali, né? São grandes aliados. Pois é, são. Apesar que eles não faria falta nenhuma se não viesse. Mas enfim, né? Ele não vai poder participar presencialmente porque tem uma ordem de prisão decretada contra ele. É isso mesmo, tá? Exatamente isso. Ele vai participar por videoconferência, como eu falei há pouco, né? Porque ele é alvo de um mandato emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Então ele não pode sair, porque senão ele vai ser preso. Ele é acusado por crimes de guerra desde a invasão da Ucrânia. E ele tem evitado a sair do próprio país, porque senão ele pode, né, ser preso aí. E aí foi confirmado que ele não virá, porque ele pode ser preso aqui no Brasil. Então, para evitar maiores transtornos, ele não vai comparecer à reunião da cúpula. Ele vai fazer por videoconferência. Viria um chanceler, né, no lugar dele para representar. Mas ele, em reunião com os chefes lá de Estado, resolveu, né, fazer isso aí por videoconferência. Então, é isso aí. Ele está marcado pelo TPI e não pode sair do seu país. Lula assume aí a presidência do Mercosul, claro que com crítica velada pelo Trump, por guerras comerciais, porque tá uma loucura isso aí também, né? Trump resolveu decretar guerra para todo mundo aí com relação ao comércio, né? E mais uma vez, de forma sorrateira, o Lula vem atacando de forma gratuita, né? Isso é todos de um modo geral, o Musk, enfim, Donald Trump, sempre de forma gratuita e sorrateira. E assim vai, vamos ver onde é que a gente vai parar com isso tudo, né? Só que os únicos que pagam essa conta somos nós. Infelizmente, somos nós. E agora, então, vamos saber o que vai acontecer dele ter recebido esse comando do Mercosul, que era, por sua vez, do Milei, né? E o Milei transferiu isso para ele. E aí a pergunta é: como isso vai funcionar? Bom, nós voltamos logo mais no próximo vídeo com essas informações e com mais novidades a respeito do Lula no comando do Mercosul. Porque
podemos ver isso como uma coisa positiva ou como uma coisa negativa. Eu, particularmente, não estou vendo isso como algo positivo. Até por questão de diplomacia, né? O Brasil, eu não sei se ele está preparado politicamente ou por representação, vamos falar assim, para ter alguém assumindo o comando, né, de um bloco desse. Mas, pessoal, hoje é o que eu tenho para vocês, tá bom? Um forte abraço, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau!